Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Sim, isso tudo é o título do livro. Mas ele é mais conhecido como Romance da Pedra do Reino mesmo. Ele foi escrito pelo Ariano Suassuna entre os anos de 1958 e 1970. Ele foi publicado pela primeira vez em 71. Este livro foi pensado primeiro para ser o início de uma trilogia. Depois o autor meio que desiste dessa ideia e insere este livro em sua obra como um grande todo. Isso parece meio óbvio, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer é que toda a obra do Ariano Suassuna está meio que interligada. Então vamos por partes. Ariano Suassuna foi um poeta, dramaturgo, romancista e artista plástico paraibano. Ele faleceu recentemente, né, em 2014. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e ele também foi o responsável pela fundação de um movimento chamado Movimento Armorial. O objetivo do Movimento Armorial era o seguinte, nas palavras do próprio autor: realizar uma arte erudita a partir das raízes populares da nossa cultura. É exatamente isso que você encontra aqui no Romance da Pedra do Reino. Uma obra erudita baseada nas raízes populares da nossa cultura. Então, apesar da linguagem tranquila, e Suassuna era um exímio contador de histórias, este é um romance robusto, não só pelo número de páginas, são ali cerca de 700 páginas, mas o conteúdo mesmo abrange coisa pra caramba. Você tem aqui um reconto da história do Brasil desde a época dos imperadores. Você tem também um retrato da história mais recente do Brasil, ali do século XX, mais detalhadamente ali sobre os anos 30. Aliás, o nosso narrador está no final dos anos 30 ao começo dos 40, olhando para trás e contando pra gente todas essas histórias. Ele também é um baita de um contador de histórias, ele é um aspirante a epopeieta. Quem é este narrador da história é um rapaz chamado Dom Diniz Quaderna, também conhecido apenas como Quaderna. O Quaderna faz parte daquela que ele considera a verdadeira família real do Brasil. Uma família tipicamente brasileira mesmo. E ele considera os Bragança impostores. Então ele quer contar direito a história do Brasil. E como é que ele pretende fazer isso? Criando a grande epopeia de todos os tempos. Que mané Homero que ele vai fazer melhor. Então por isso ele se autodenomina epopeieta. O Quaderna tem essa coisa de valorizar a nossa cultura acima de tudo. Então ele adora José de Alencar, Euclides da Cunha, mas do Euclides da Cunha mesmo, ele vai dizer que ele era apenas um mero precursor seu, já que o Quaderna, além de epopeieta, é também um astrólogo e um decifrador. Na verdade, ele diz isso aqui, olha só: eu não era mais Dom Pedro Diniz Quaderna, fidalgo, arruinado e pobre, escrivão e astrólogo do Cariri. Era Dom Pedro IV, o decifrador, rei e profeta do Quinto Império e da Pedra do Reino do Brasil. Prestemos atenção aqui ao astrólogo do Cariri, cara, é muito bom. Então assim, ele tá no meio de alguma confusão e olha, que criatura para se enfiar em confusão. Mas aí ele para tudo e vai consultar ali os astros. Vai olhar o horóscopo do dia. A história da família dele envolve a Pedra do Reino, que existe mesmo. Fica lá em Pernambuco, numa cidade chamada São José do Belmonte. E tem lá toda uma história que se mistura com o sebastianismo português, que chegou aqui no Brasil também. Inclusive naquele livro do Paulo Resutti sobre Dom Pedro I, que já tem vídeo aqui no canal, ele comenta alguma coisa a respeito do sebastianismo por ali também. Então vamos lá. Dom Sebastião foi um rei de Portugal do século XVI. Ele cai em uma batalha, mas o seu corpo nunca é encontrado. Então pronto. Os portugueses passam a acreditar que um dia Dom Sebastião voltará. Ele era considerado um grande herói, enfim, ele vai se tornar então essa figura messiânica mesmo. Temos aí o sebastianismo. E num dado momento ali na Pedra do Reino vai surgir uma figura, mais ou menos ali um Antônio Conselheiro. E aí ele vai fazer um tipo de profecia que vai dizer o seguinte: quando a Pedra do Reino for coberta pelo sangue de inocentes, Dom Sebastião vai ressurgir ali. Isso vai dar uma confusão danada, mas tá. Anos e anos depois nós temos Quaderna, que tem um irmão ilustrador chamado Taparica Quaderna. Ele leva uma fotografia da Pedra do Reino para que o irmão faça ali uma gravura. Eles chegam à conclusão de que aquela pedra, né, que na verdade são duas pedras bem juntinhas, enfim, a Pedra do Reino, que lembram ali as torres do império da família do Quaderna, são meio indecentes, principalmente a mais alta. Então vá vendo aí como é que a história vai se formando. E aqui neste livro você não tem exatamente uma linha reta, né, para você acompanhar. Até tem, mas é uma linha trespassada 1000 vezes.
Porque enquanto o quaderno está contando a história de sua família, ele vai se lembrando de 1000 outras coisas e vai fazendo associações e para contar essas... Bom, é um vai e volta danado. Ele vai se lembrando de trechos de livros, trechos de histórias que ele ouvia das tias, sei lá, de cordéis que ele tinha lido, e aí ele se lembra do momento em que ele leu aquele cordel e conta aqui pra gente, de acontecimentos políticos do Brasil dos anos 30, e assim, ele vai colocando tudo aqui. Você que lute. Mas tá, voltando ao quaderno aqui. Ele tem 2 amigos. Um professor e filósofo chamado Clemente e o outro que ele vai chamar de Fidalgo dos Engenhos, que é o Samuel. O professor de filosofia é de esquerda e o Fidalgo dos Engenhos é um monarquista de direita. O quaderno, que em meio às discussões dos dois, muito me lembra Hans Castorp na Montanha Mágica, sabe? Quando ele fica ali no meio das discussões do NAFTA e do Settembrini. Quaderna também vai se pegar em meio a essas discussões, mas então, ele se define como um monarquista de esquerda. Porque olha só, ele está lá observando tudo aquilo que está acontecendo no Brasil dos anos 30. De certa forma, esse personagem também está a favor da Revolução, mas ele é o herdeiro do trono da Pedra do Reino. Ele é o Dom Dinis Quaderna. Então ele ouve os dois e vai filtrando tudo aquilo que lhe serve. Sempre tentando não ofender aos dois e pegando principalmente aquilo do discurso dos dois que vai servir ali para a sua epopeia. E outra coisa interessante aqui a respeito desses 3 amigos é que eles competem entre si pelo título de gênio da raça brasileira e quem sabe também gênio máximo da humanidade. Afinal de contas, esse cargo tá meio que vago ainda. Mas é preciso que ele seja reconhecido pelo menos como um erudito até lá. E bem, como nenhum deles consegue entrar aí para a Academia Brasileira de Letras, né? Na verdade, primeiro eles tentam entrar no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Na página 188 ele diz isso aqui, ó. Tentei então, por todos os meios possíveis, entrar no sodalício mais prestigioso do Paraíba, o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. 7 vezes escrevi ao Instituto propondo meu nome e 7 vezes fui recusado. Tal a má vontade das instituições da capital contra a intelectualidade sertaneja. Tem uma passagem maravilhosa aqui do recebimento das cartas de recusa, não só do quaderno, mas também dos outros 2. É sensacional. Mas tá, como eles não conseguem entrar aí para essas instituições, porque afinal de contas eles acham que eles não estão conseguindo porque eles são, né, parte da intelectualidade sertaneja, o que eles fazem? Eles fundam a própria academia, que eles vão chamar de Academia dos Emparedados do Sertão da Paraíba. Por que emparedados? Olha só, tem explicação aqui na página 191. É o único nome em torno do qual podemos nos unir. Eu sou emparedado porque, segundo vocês, vivo assim, murado entre o enigma e o logogrifo. Clemente, porque vive agrilhoado entre as paredes do grifo do mundo, entre os elos de ferro do preconceito e da injustiça social. Quanto ao Samuel, anjo decaído nas paredes da pedra da prisão terrena, é também emparedado porque vive aqui exilado neste bárbaro deserto africano e asiático que é o sertão. Finalmente, em conjunto, nós 3 somos emparedados porque, com as andanças e extravios políticos que o Brasil vai vivendo, nós todos temos cara de quem, com culpa ou sem culpa, vai ser encostado à parede e fuzilado. E é isso. Num dado momento aqui em que o quaderno vai se envolver em uma luta cujas armas eram penicos, isso mesmo que você ouviu, o quaderno vai preso. Então assim, tem toda uma história envolvendo o assassinato misterioso de um de seus parentes e também o desaparecimento de um primo seu. Então tá lá ele preso, prestando depoimento para um corregedor. E assim, se prepare, porque ele vai contar tudo de novo. E vai fazer outras associações. Vai se lembrar de outros causos. E aí você tem o corregedor e uma senhorinha datilografando tudo. Todos os 2 muito envolvidos na narrativa do quaderno ali. E a narrativa ainda vai longe, mas olha, é maravilhoso. Eu entendo que é um livro que não vai agradar a todo mundo e, gente, nenhum livro agrada a todo mundo. Este livro aqui é para você que gosta desse tipo de romance episódico. Você tem alguns dramas aqui também. Alguns causos são bem tristes, né? Bem pesados mesmo. Mas em geral você vai se divertir lendo esse livro. Pelo que eu contei aqui para você sobre ele, ele pode até parecer meio sem pé nem cabeça, mas é maravilhoso. Em diversos momentos aqui ele vai ter cara de romance de cavalaria, ou cavalhada, melhor dizendo. Por conta aí desses diversos episódios aí de que o narrador vai se lembrando, ele acaba lembrando um pouco, sim, o Don Quixote, né? Que Don Quixote vai encontrando aquelas figuras no meio do seu caminho, e cada uma daquelas figuras vai contando sua história, né? Aqui não, aqui você tem um narrador se encarregando de contar a história de todo mundo.
Tem um quê de pastiche aqui também, né? Ao contar sobre como os Bragança, né, segundo Quaderna, são na verdade impostores. Então a história toda com letra maiúscula vai ser recontada aqui pelo Quaderna. E tem muita referência aqui aos aspectos culturais do nosso Brasil profundo, né? Inclusive muitas delas me escaparam. E além de tudo isso, você ainda tem aqui aqueles pontos de contato, né, deste livro com os outros livros, né, as outras obras do próprio autor, que eu vou continuar lendo, então eventualmente acabarei relendo este livro aqui para ver se eu encontro também esses pontos de contato. E eu vou aproveitar este vídeo aqui também para recomendar a vocês um vídeo de uma conferência na Academia Brasileira de Letras com o Carlos Newton Jr., que é o autor do prefácio aqui deste livro. É uma palestra riquíssima e lá você terá informação sobre como a história pessoal do autor, que teve seu pai, um governador da Paraíba, assassinado quando ele era ainda criança, interfere também na composição deste livro. Então, assim que eu terminei a leitura deste livro, eu assisti aquele vídeo e a vontade de reiniciar a leitura imediatamente foi grande, viu? E não contente com uma, eu tenho 2 edições deste livro, né? Esta aqui, que eu ganhei de presente do João Vitor, toda lida e anotada, e esta aqui, que é a edição comemorativa de 50 anos de publicação do livro. São 2 livros aqui dentro deste box. O conteúdo do volume principal é exatamente o mesmo aqui, ó, desta edição mais simples. Então você tem aqui a introdução escrita pelo Carlos Newton Jr., aquele professor do vídeo. Você tem também um texto da Raquel de Queiroz sobre o Romance da Pedra do Reino, e ao término do livro, no pós-fácil, você ainda tem um texto do Maximiliano Campos e a cronologia do Ariano Suassuna. Você vai encontrar exatamente o mesmo conteúdo nessas 2 edições. Ambas foram impressas em papel branco, tá? Então, assim, o grande diferencial aqui desta edição comemorativa está, na verdade, neste livro extra aqui, ó, que é o Caderno de Textos e Imagens. Então aqui nós temos outro texto também do Carlos Newton Jr. Nós temos também diversas ilustrações feitas pelo próprio Ariano Suassuna. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Então, além dessas amostras, né, do trabalho do Ariano Suassuna como artista plástico, você tem também aqui alguns trechos inéditos, capas de outras edições, inclusive traduzidas na Alemanha, na França também, se não me engano. Aqui, ó. E outras edições brasileiras também. Você também tem facsímile ali de seus manuscritos. Mas é isso, a edição especial aqui que vem nesse box vale por conta deste livrinho aqui, isso na minha opinião, tá, gente? E eu quase esqueço de mostrar pra vocês essa foto aqui, ó, sensacional, ó, da Pedra do Reino. Tá aqui o autor do livro também. Então tá, vamos lá. Se a partir deste vídeo você ficou com vontade de ler aqui o Romance da Pedra do Reino, pegue para ler. Se durante a leitura você começar a achar esse livro meio enrolado, ele é meio enroladinho mesmo. Lembra lá daquela imagem da linha do tempo trespassada, né? Por 1000 outras histórias que ele vai colocando ali. Bom, então se você também se sentir um pouco perdido aqui durante a leitura do livro, pare tudo, veja lá aquele vídeo da ABL. Aquele vídeo vai te dar um gás para continuar a leitura. De nada. Mas, pessoal, é só uma sugestão de leitura. Eu estou encantada com este livro e gostaria que todos vocês lessem também, mas enfim, leia sempre o que tu queres e como tu queres, certo? Eu tenho consciência de que nesta minha primeira leitura, muita coisa aqui passou despercebida por mim, muita referência. Então eu vou dar continuidade aqui à leitura da obra deste autor, né? Vou fazendo isso aos poucos antes de fazer a releitura aqui do livro. Mas é isso então, pessoal. Reforço aqui a indicação deste livro maravilhoso. E antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.